bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um Papo para Casais aqui no meu canal do YouTube. Todos os sábados pela manhã, às 9 horas, nós temos esse café da manhã agradável, eu aqui na minha casa, você aí na sua, e nós vamos conversar sobre um assunto que acharmos interessante para dividir aqui, sempre sobre relacionamento, ou pelo menos por enquanto sobre relacionamento. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas postagens. Também eu convido você a ir lá no meu Instagram, Noemi Capelesso. Lá eu tenho vários vídeos, vários assuntos tratando de relacionamento. Porque meu objetivo com o meu trabalho na internet é ajudar um número maior de casais a se reconectar, a encontrar o sentido do casamento, a construir uma família harmoniosa, uma família que tem os seus problemas sim, mas que saiba resolver os seus problemas e continue junto, trazendo um mundo melhor e criando uma situação mais agradável. Também lá no Noemi, @apoio clínica, eu tenho outros assuntos. Agora eu estou tratando do assunto da abordagem sistêmica na terapia, que eu acho que é importante vocês saberem também como é que eu trabalho em terapia, então lá vou trazer outros vídeos. E aqui então nós vamos falando de assuntos que vão surgindo nos relacionamentos, que vão surgindo nos atendimentos que eu faço, que vão surgindo nas conversas com as pessoas, então eu trago aqui também para ampliar um pouco essa nossa discussão. Então o assunto de hoje é: vamos falar de culpa nos relacionamentos. Então eu queria dizer a você o que é a culpa. A culpa é uma emoção e ela está localizada na parte central do nosso cérebro, que chama sistema límbico. Lá o sistema límbico ele é responsável pela maioria das emoções, pela maioria das sensações que a gente sente ligado ao emocional. Então, como eu estava dizendo, como eu estava perguntando, a grande maioria das pessoas, elas sentem culpa. E na enquete que eu fiz no Instagram, Noemi Capelesso, lá na enquete, eu perguntava se a culpa ajudava ou atrapalhava o relacionamento. A grande maioria colocou que a culpa atrapalha os relacionamentos. Mas eu queria dizer a vocês que a culpa ela tem uma função. Ela tem uma função também de equilíbrio, também de estabilização de algumas situações. E eu vou conversando com vocês para que vocês possam entender o que eu estou falando da questão da culpa. Como é que ela surge, que importância ela tem na nossa vida e que importância ela tem na vida de relacionamento. Como entender a culpa, como lidar com a culpa, como fazer com que essa culpa tenha, na verdade, algo positivo para fazer com que a gente possa fazer os relacionamentos evoluírem. Então, como é que ela surge? Vamos pensar aí quando a criança começa a interpretar o mundo. Como é que ela começa a criar dentro de si a culpa? A partir dos assinalamentos que os pais fazem que aquilo que ela fez não agradou, que aquilo que ela fez não é bonito, porque a criança, quando muito pequena, ela sempre quer agradar os pais. Então, quando os pais dizem que aquilo que ela fez não é bonito, que aquilo que ela fez não agradou, que a forma como ela se colocou naquele dado momento, com irritabilidade, quebrando coisa, os pais dizem, isso é muito feio, isso não se faz. Então aí começa a surgir e a instalar-se a culpa. E então quando as pessoas vão crescendo, elas podem, muitas vezes nesse movimento de culpa, também colocar a culpa no outro. Muitas vezes as crianças fazem isso, não é? Quando os pais chegam e dizem assim, quem fez isso? A criança faz, foi o irmão, foi ele que fez, ele que está fazendo. Então você coloca a culpa no outro, então você usa a culpa em si e a culpa no outro. E nesta situação, a culpa tem a função de proteger aquela criança, de levar uma bronca dos pais ou de ter um castigo aí, então ela faz esse movimento colocando a culpa no outro. E ela vai crescendo e ela vai tendo de si uma imagem dela, de um ser bom, de um ser
prestativo, de um ser agradável, ou de um ser ruim, ou de um ser que só faz coisa errada, não é? Porque tem criança que recebe dos pais o feedback de que ela está sempre fazendo coisas erradas. Então aí isso vai se construindo, vai se estruturando a personalidade da pessoa e a forma como a pessoa lida com suas emoções e lida com o seu comportamento relacionado às emoções, porque nós sentimos emoções, temos comportamentos vinculados àquela emoção e com isso a relação com a outra pessoa. Porém, é interessante a gente pensar que a construção ou a existência da culpa é algo importante, porque só as pessoas que sentem culpa, só as pessoas que sentem essa sensação, essa emoção, essa situação ruim de vida, ela pode conectar-se com outra pessoa, ela pode ter empatia pela outra pessoa. Então, como eu estou dizendo a vocês, a culpa ela tem uma função de equilíbrio em um dado momento e de estabilidade nos relacionamentos num dado momento. Então, culpar-se muitas vezes ou culpar o outro faz parte de uma vida humana. Todos nós que somos humanos temos culpa e lidamos com isso. As únicas pessoas que não sentem culpa são os psicopatas, os sociopatas. Então, acredita-se, inclusive, que os psicopatas ou sociopatas, eles têm aí um defeitinho, um desconcerto, um desequilíbrio aí no sistema límbico. Então, se você sente culpa ou se você culpa o outro, entenda, você é humano. Você, nessa relação humana, em momentos você sente culpa, em momentos você culpa o outro. Mesmo sentindo-se culpado, muitas vezes coloca a culpa no outro. Então, eu estava lendo um livro essa semana, o livro da Cloés Adams, ela é uma terapeuta de casais, de relacionamento, e ela escreveu um livro muito interessante que é O Significado Secreto do Dinheiro. Lá ela coloca que a gente pode culpar os pais por 3 coisas. E eu achei bastante interessante, acho que é bastante interessante a gente pensar nisso, não é? Então ele diz assim, bom, nós podemos culpar nossos pais pela nossa estrutura física. Porque a gente fala que nós temos esse peso a mais, ou nós temos esse peso a menos, ou nós somos desse jeito, comemos ou deixamos de comer, a partir da nossa história e do nosso relacionamento com os pais. Então veja aqui, o nosso café da manhã, o meu aqui, eu posso culpar meus pais, porque aqui a gente tem coisas que ganha peso, não é? E não é uma coisa que eu quero também pela minha vida, porém eu acabo comendo coisas aqui que me fazem engordar. Então são calóricas, então são ricas em carboidrato, em açúcares, e isso faz engordar. Então diz assim, bom, a cultura que teus pais colocaram, que os pais trouxeram para você, eles trouxeram carregada disso que você acostumou a comer e por isso você engorda. Eles também não incentivaram você a fazer exercícios físicos, eles também não incentivaram você a uma série de coisas relacionadas à alimentação. Outra coisa que ela coloca, que a gente pode então culpar nos nossos pais, é a forma como nós lidamos com o dinheiro. Então, pensar assim, bom, meus pais não me deram mesada, não me orientaram quando criança, não fizeram uma educação financeira, também na casa eles não cuidavam do financeiro, de como gastavam, de como lidavam com o dinheiro. Então, o fato deles não ter feito isso quando eu era criança, também me trouxeram uma personalidade onde eu não sei lidar com o dinheiro, onde eu não sei cuidar do dinheiro. Então, eu também posso culpar meus pais por isso. Uma outra coisa que ela coloca, que se pode culpar os pais, é pela questão da sexualidade. Então, como eu lido comigo, que relação eu tenho comigo, como eu me conheço, como me relaciono com o outro, pode estar também relacionada à educação que recebi dos meus pais. Inclusive a educação que vem ligada também à religiosidade. Então, o que a gente pode pensar é que tudo poderia ser um pecado, tocar-se ou conhecer-se poderia ser um pecado, né? Mas aí são coisas que ela traz lá no livro dela, O Significado Secreto do Dinheiro, mas ela também coloca que isto é uma coisa que é preciso repensar, porque eu posso culpar até uma certa idade, porque depois eu tenho que me adonar da minha vida, eu tenho que buscar uma forma de viver
de acordo com aquilo que eu penso. Então, eu posso seguir aquilo que me é dado ou eu posso fazer mudança. Existem pessoas, e eu trabalho também em consultório com pessoas, que elas só culpam o outro por todos os infortúnios da sua vida, por tudo aquilo que ela não teve, por tudo aquilo que ela não conseguiu, ela sempre acha alguém para culpar. Isso também é uma forma de defender-se, porque normalmente as pessoas que ficam sempre culpando o outro pelas coisas que ela não faz, ela tem uma baixa autoestima, ela não acredita na sua potencialidade. Então, tudo que ela vai fazer, ela acha que ela não consegue. E como ela não consegue olhar para ela e assumir isso para ela, dizer assim, o que eu tenho que fazer? Aonde eu posso buscar alguma coisa que me faça conseguir fazer isso? Porque se alguém fez, eu também posso fazer. Então, eu preciso entender que algumas coisas podem ser feitas. E aí eu paro de culpar o outro e começo a olhar para mim e começo a buscar em mim os recursos que eu tenho ou os recursos que eu preciso para dar um andamento aí na minha vida, para trabalhar de uma forma diferente. Bem, isso eu estou falando no começo aí, na relação que se estabelece no início de vida e aqueles que trazem para uma vida adulta. Também a gente entende que culpar os outros, muitas vezes, é trazer um equilíbrio num dado momento. Então, vamos pensar no início do casamento, porque a nossa conversa sempre é relacionamentos. Então, no início do casamento, quando o casal culpa os pais por uma série de coisas que acontecem com eles, é até saudável porque o casal se une. E quando o casal se une, então eles ficam mais juntos um com o outro, ficam um pouco afastados dos pais e criam aí então a relação de conexão entre um e outro. Vale a pena dizer a vocês que sentir culpa é uma coisa que vai então fazer com que a gente sinta empatia pelo outro. Quando nós temos a capacidade de sentir culpa, nós temos também a capacidade de ser empático, porque quando eu sinto culpa, eu também sinto compaixão pelo outro. E também eu consigo me colocar no lugar do outro e entender o outro a partir do outro, que isso é empatia, né? Empatia é você colocar-se no lugar do outro e entender o outro a partir da visão dele e não da sua. Então, se eu sou capaz de sentir culpa, se eu sou capaz de olhar para mim e perceber que coisas me envergonham, que coisas me fazem pensar que eu deveria fazer diferente, eu também posso, humanamente, olhar para o outro e entender que ele também pode errar, que ele também pode fazer coisa que ele se envergonha depois e que ele também pode, de certa forma, buscar esse perdão. E isto conecta. Quando a gente entende que o outro é humano, que o outro também tem falha, a gente se conecta. Então veja aí qual é a importância da culpa e a importância da vulnerabilidade. Porque quando eu me sinto culpado, eu consigo chegar no outro, na relação de casal, e dizer que eu estou me sentindo culpado por algumas coisas que eu fiz, isso faz com que você possa criar uma conexão, possa criar uma ligação com o humano do outro e não com o intelectual do outro, não com o poder do outro. Porque as relações no casamento, a gente se conecta muito com o humano. A relação de casal é a mais íntima, a mais profunda e a mais difícil. E por isso que quando o casal consegue se colocar para o outro, consegue se deixar ser visto pelo outro, ele consegue também dar um terreno fértil para que a conexão ocorra, para que um consiga conectar-se com o outro e criar um casamento onde você possa seguir e enfrentar os problemas que vão surgir. Porque a cada etapa do casamento, a cada fase, novos problemas acontecem. E se eu me conecto com outra pessoa, eu sei que os problemas vão ocorrer. Em diversas fases da vida eles vão ocorrer. Porém, se eu estou conectado com o outro, se eu estou fortalecido no relacionamento com o outro, eu posso sim seguir em frente e enfrentar as coisas que vão acontecer. Então, a culpa no relacionamento, ela tem a função
de equilíbrio, mas a função também de conseguir revisar. Se no casamento a pessoa só culpa o outro, se ela só diz que o outro está errado, ela está impedindo dela entrar em contato com as suas coisas e fazer modificação em si, para que o casamento realmente cresça, para que a relação seja de troca, para que os dois possam se desenvolver como pessoa e como casal. Então, e você? Você que está aí assistindo, já se perguntou como é que você trabalha? Como é que você lida com a culpa? Você sente culpa? Ou a culpa é do outro? Ou a culpa é da sua mãe, a culpa é do seu pai, a culpa são dos seus irmãos, a culpa é do trabalho? Ou você para e olha para ti também e pensa que você pode fazer diferente aquilo que você está fazendo. Porque é muito comum nos casais, quando a gente trabalha, a pessoa sempre colocar a culpa no outro. Então, o nosso relacionamento está assim, porque você faz desse jeito, porque você não é carinhoso, porque você não é carinhosa, porque você não cuida da casa como deveria cuidar. Então, veja, a culpa, ela vem também quando a pessoa se dá conta que ela não consegue viver seguindo um padrão que ela estabeleceu ou que outras pessoas estabeleceram para sua vida. Então, quando ela não consegue seguir esse padrão, ela coloca como se isso fosse um erro e como se isso envergonhasse. Se ela não conseguiu trabalhar essas dimensões que eu trouxe para vocês aqui, culpar o outro é também buscar uma legião de pessoas que, de certa forma, te apoiam para aquilo que tu quer fazer. Então, tem um caso que eu atendo, que a esposa coloca muita culpa no marido por todas as coisas que eles não têm no relacionamento. E nos exercícios que são dados, a gente diz, então vamos trabalhar com exercício para que a gente mude isso, para que a pessoa possa, então, tentar atender o seu ideal de relacionamento com o jeito que ele é. Então, quando começa a abrir-se, quando o esposo começa a abrir-se e dizer as coisas que ele sente, as coisas que ele pensa, criou ali um certo afastamento maior. Porque o padrão de marido que também ela escolheu não é aquele que começa a se manifestar. Então, o que que faz? De certa forma, num dado momento do processo de psicoterapia, ele se afasta, ele começa a não falar de suas coisas, porque ele percebe que ali não tem um acolhimento. Então, toda vez que a pessoa se coloca vulnerável no relacionamento, toda vez que a pessoa se coloca falando das suas dificuldades, é importante que o outro acolha, porque ele está acolhendo o lado humano. Então, acolha aquilo que ele fez e diz, eu realmente falei aquilo na frente dos seus pais e me sinto culpado, me sinto mal por isso, para que possa se trabalhar essa culpa e fazer com que ela evolua no movimento crescente, porque a culpa saudável, o movimento saudável da culpa é quando a pessoa pode falar dela, o outro possa acolher essa culpa, entender a vulnerabilidade da outra pessoa e conseguir juntos evoluir para fazer aquela mudança. Agora, quando a pessoa se coloca vulnerável, quando ela começa a falar das suas coisas e o outro aumenta a crítica, o outro aumenta as coisas que fala, as coisas que não digamos, aproveita aquele momento realmente para colocar mais agressão, para colocar mais discussões. Então, isso não vai ser um caminho saudável para trabalhar com a culpa, para trabalhar com a vulnerabilidade e para chegar no momento onde as pessoas possam ajudar um ao outro a crescer. Então, é muito comum no relacionamento a culpa ser colocada no outro. Então, e como também em muitos casamentos a pessoa puxa a culpa para si. Então, se todas as coisas que estão dando errado na vida dos dois, a pessoa coloca ou a culpa só nela ou a culpa só no outro, nós vamos ter um casamento unilateral. É só uma pessoa que está assumindo
aquilo que não está dando certo, ou só a pessoa que está apontando para o outro e aquilo não está dando certo. Então, poder acolher a outra pessoa, poder acolher a fala da outra pessoa, tanto um quanto o outro no relacionamento, é poder evoluir, é poder pegar a culpa numa direção saudável, onde eu me coloco empático para o outro, onde eu entendo o que ele sentiu naquele dado momento, onde eu me coloco como acolhedor, como pessoa que quer compreender mesmo, como pessoa que quer se conectar nesse relacionamento para fazer com que o relacionamento cresça, que o relacionamento evolua e que a gente chegue num casamento longo, duradouro e feliz. Porque se eu sei que tenho alguém do meu lado que vai estar me acolhendo nas minhas vulnerabilidades, nas minhas dificuldades, que vai entender as minhas culpas, que vai me ajudar a trabalhar com isso, eu vou ajudar a construir um casamento longo, duradouro e feliz. Agora, é importante que num dado momento a gente entende que a gente é colo, no outro dado momento a gente quer colo. Que um casamento em equilíbrio, ele faz esse movimento, que num dado momento eu preciso ajudar e um dado momento eu preciso de ajuda. Que um dado momento eu compreendo e um outro dado momento eu preciso compreender. Então assim nós chegamos ao final de mais um Papo para Casais. Eu gostaria que vocês fizessem os vossos comentários, tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto no Instagram, que vocês interagissem, porque assim nós vamos criando uma comunidade de troca, onde vocês vão trazer para que a gente possa conversar aqui no nosso café da manhã, que a gente possa então estar enriquecendo a nós, porque a minha missão é ajudar casais em torno de um relacionamento mais longo, duradouro e feliz, usando algumas técnicas, algumas dicas para que vocês possam se conectar. Então eu convido vocês para no próximo sábado estar aqui também no Papo para Casais, assim como durante a semana acompanhar essas postagens no Instagram, tanto no Noemi Capelesso quanto no Noemi.apoioclínica, com novos assuntos, e também vocês podem sugerir e também podem convidar pessoas para se inscrever aqui no canal e para me seguir no Instagram. Toda semana também nós vamos ter uma live agora, às terças-feiras, às 8h30 da noite, ou no Noemi Capelesso ou no Noemi@apoioclínica, onde nós vamos estar trazendo convidados, os mais diversos possíveis, para que a gente possa enriquecer a nossa conversa, enriquecer o nosso papo e ajudar cada vez mais outros casais. Aguardo vocês no próximo sábado aqui no meu canal do YouTube.